Qual terá sido a primeira coisa que desapareceu dessa ilha? Ainda hoje me pego pensando nisso. Quantas vezes minha mãe não me contou essa história de quando era pequena? Muito, muito tempo antes de você nascer, esse lugar tinha uma abundância de coisas. Coisas transparentes, coisas cheirosas, coisas farfalhantes, esvoaçantes, luminosas, enfim, maravilhas que você não pode nem imaginar. Infelizmente, nós, habitantes dessa ilha, não podemos guardar para sempre essas coisas fascinantes. Enquanto vivermos nessa ilha, precisamos ir apagando de nossos corações, um a um, os objetos ali guardados. Talvez já esteja chegando a hora de você também perder alguma coisa. Polícia da Memória, por Yoko Ogawa, tradução de Andrei Cunha, editora Estação Liberdade, 2021. Oi, eu sou o Arthur Marqueto, eu tô aqui com o Jorge Amaral e a Ana Raíssa para mais uma leitura estranha. Hoje a gente vai falar de Polícia da Memória, de Yoko Ogawa. É um livro que vai tratar da história de uma ilha em que as coisas desaparecem, as coisas somem. De repente as pessoas acordam um dia e não sabem mais o que é um pássaro, o que é uma rosa, o que é um mapa. Então as pessoas têm que queimar essas coisas, jogar essas coisas fora e lidar com esse vazio, com esse oco que vai ficando. E acontece que cada vez mais coisas somem, cada vez a vida fica mais difícil. Então existe um momento, por exemplo, em que somem os calendários e eles ficam presos para sempre num eterno inverno, já que as coisas também se esqueceram de como é o passar dos dias, né? E entra nesse dilema, nessa questão, um grupo de pessoas que ali, supostamente, hipoteticamente, são identificadas pelo DNA. São pessoas que não conseguem, são incapazes de esquecer, e essas pessoas são perseguidas pelo dito Polícia da Memória, que é da onde vem o título. A gente acompanha a história de uma escritora, então, que vive nesse mundo. Ela consegue esquecer, mas ela tem questões e relacionamentos e vive aí nesse mundo escrevendo um romance, que a gente também acompanha nas páginas ali, e vai vendo essas coisas ficando cada vez mais esquisitas. E se você está ouvindo este episódio na segunda temporada de Corpos Estranhos, você já consegue supor em alguma medida mais ou menos onde a gente vai chegar até o fim do romance. Mas antes da gente começar a discussão, vale o recadinho de sempre, que é: a gente tem um Apoia-se, que está em apoia.se. A gente precisa do seu apoio para continuar existindo, para continuar tendo episódio e para também mais para frente aumentar esse projeto, fazer mais leituras, compartilhar materiais de apoio, enfim, continuar rodando isso que a gente gosta tanto, que são as leituras esquisitas. Muito bem, vamos lá. Acho que a gente pode começar a discussão compartilhando algumas impressões, algumas questões mais introdutórias que a gente pode falar do livro. Eu queria destacar que essa é uma releitura. Eu fiz uma releitura bastante intensa nos últimos 3 dias. E eu acho que tem uma primeira coisa que eu gostaria de destacar, que é... A minha primeira leitura foi muito num tom de suspense. Eu fiquei muito angustiado com o que ia acontecer mais pra frente, com o desdobramento do livro, com pra onde a trama ia, o que ia ser esquecido, e eu ficava, meu Deus do céu, agora o fulano tá não sei aonde. Se a gente esqueceu o que é a porta no dia seguinte, ninguém nunca mais vai abrir uma porta. Se a gente esqueceu o que é a tubulação, lascou-se, entendeu? Então eu ia muito nessa toada de tudo pode acontecer. Eles podem esquecer qualquer coisa. Você foi lendo como se fosse um romance do Philip Dick, né? Foi mais ou menos isso. Eu falei, de repente, se eles esquecem o que é o sapão, cara, fudeu. Não tem mais o que ser feito ali, entendeu? Foi tudo pros infernos. E aí eu li muito nessa toada, assim, de onde vamos chegar, o que vai acontecer, o que é essa intensidade desse romance. E eu achei muito engraçado que eu fui ler o blurb que tá na quarta capa, blurb do Julian Lucas do New York Times, que ele fala, é um livro calmo, mas ao mesmo tempo cheio de suspense. Eu falei, foi isso. Foi isso que eu senti quando eu li pela primeira vez. Mas a segunda foi muito diferente, assim. Eu li e como eu já não estava mais preocupado com o desdobramento do romance, como eu sabia onde as coisas iam chegar, o que ia acontecer, o livro chegou pra mim numa chave de leitura muito mais filosófica, muito mais poética do que estava sendo trabalhado ali, e eu percebi muitas malandragens ali dela, que ela é muito
precisa no que ela quer causar pra gente, né? Acho que a gente pode falar um pouco disso mais pra frente, em como elas constroem essas imagens, quais imagens ela usa pra deixar o que na nossa mente. Então ela vai colocando essas pistas do que acontece depois, ao mesmo tempo em que ela vai colocando sutilmente sugestões no sentido de, putz, e se a gente esquecesse tal coisa, hein? Como seria ruim a vida, e você fica assim, meu Deus, e se a gente esquecesse tal coisa, pelo amor de Deus, não. E eu queria saber de vocês, assim, em que ponto esse livro pegou em vocês, onde ele chegou. Eu não tinha lido. Ele estava mais ou menos ali no meu radar, mas quando o Arthur fez a primeira sugestão, né, pra gente fechar os episódios da temporada, eu já fiquei, eba, é a minha chance. E eu adorei. E eu não fiz essa leitura primeira do Arthur, assim, de ser mais levada para esse lado do thriller, embora em alguns momentos isso seja muito forte, né? Na hora do terremoto, essa sensação o tempo todo de, nossa, mas e se sumir, assim, ó, uma coisa, é isso do alçapão lá do porão, e se sumir isso? E se sumir, sei lá, casa e as pessoas estão na rua? Então, não tem como você fugir disso, mas o que me pegou logo de cara são as imagens que são criadas, né? É um livro muito bonito e é muito diferente quando a gente fala de, sei lá, de distopia, porque aí vem os clássicos na nossa cabeça e aí dá aquela vontade de falar assim, então é assim, porém bonito. Não é. A linguagem é mais delicada, eu acho, né? Tem passagens muito bonitas falando sobre coisas terríveis, por exemplo, quando somem as rosas. E aí todo mundo vai jogar suas flores no rio e aí ela fala que o rio fica coalhado de pétalas e a cidade fica cheirosa por dias. Eles desmancham o roseiral, né, da ilha e tudo isso vai parar no rio, que vai parar no mar. As próprias imagens de quando somem os livros e as pessoas simplesmente fazem fogueiras e são fogueiras belíssimas. Então as imagens são muito fortes e as imagens que são criadas, né, é para se reportar à memória. Então é o pântano, são águas profundas. Então eu achei um livro muito bonito, embora seja um livro sobre temas muito sérios. E eu gostei imensamente, assim. E aí eu achei interessante que é um livro que já tem bastante tempo, mas ele saiu aqui há pouco tempo, né? Ele é de 94. Ele é de 94, ele saiu aqui em 2021, ele foi traduzido para o inglês em 2019. E aí tem uma questão interessante sobre esse ressurgimento desse romance, porque ele foi publicado em 94 e quando ele foi publicado em inglês em 2019, ele começou a ganhar prêmios e ganhar traduções para outras línguas e daí veio para o Brasil. E tem um artigo da Julia Chiota, tá em inglês, a gente vai deixar o link aqui, que chama Polícia da Memória e os Perigos de Esquecer, ou os Perigos do Esquecimento. E ela fala um pouco sobre... Um pouco não, a autora, ela fala sobre essa organização da sociedade embaixo de uma política fascista, né? Sob uma política fascista. E como nesse livro, a polícia, que é a polícia da memória, que essa polícia faz o quê? Eles conseguem, é o que o Arthur falou, eles conseguem saber que algumas pessoas não esquecem. E quando você tá perdendo assim, pássaros, flores, chaves, sei lá, é fácil você fingir que esqueceu. Mas a depender do que some, e aí a gente vai vendo isso ao longo do livro, fica mais óbvio que você não esqueceu algumas coisas. Então, sei lá, dá um exemplo que não tá no livro, mas os pássaros somem. Sei lá, sumiram os gatos. Você não consegue fingir que você não tá vendo seu gato ali. Ou como você vai se desfazer do seu gato, se você de fato não esqueceu. Então essas pessoas são pegas meio assim, e aí surge essa história de que não é só isso, dá pra saber pelo DNA também que a pessoa não esqueceu. E a mãe da narradora é uma das pessoas que não esquece. Então, tanto esse artigo da Julia Chiota, quanto um artigo, já esse em português, que é da Natália da Silveira Martins, que chama Polícia da Memória, a sobrevida de Hisoyaka Nakesho no Brasil, falam a respeito de que vale a memória numa sociedade que não tem memória. E, né, por que eu vou lembrar? De que vale eu lembrar? Né? A gente vê isso muito no livro, na figura da mãe da narradora e na figura do R, que é o editor que não esquece. Você vê que eles ficam
meio isolados, eles tentam passar, né? A mãe guarda objetos, a revelia do que a sociedade e a polícia quer, né? Mas de que vale? Porque quando você esquece, você não só esquece o que é aquilo, você perde as suas referências emocionais sobre o objeto. Então não é só que eu esqueci o que é perfume, eu não tenho referência emocional. E se eu não tenho referência emocional, eu não consigo sentir o cheiro, por exemplo. Eu não consigo apreciar a música, eu não consigo ler as palavras. E a própria palavra, o nome, né, fita, esmeralda, música, vai sumindo do vocabulário das pessoas. Então, esses 2 artigos trazem um pouco disso, do que valeria essa memória. Inclusive tem uma coisa interessante sobre o nome, porque tanto em português quanto em inglês, e em português, por causa do inglês, se chama Polícia da Memória, mas no original, ele tem o nome quase traduzido, né, para Cristais Secretos ou Cristais Silenciosos. Existe a Polícia da Memória no livro, mas ele não dá nome ao livro. Então, você tem... E fala-se também nesses artigos como a Polícia da Memória, ela cumpre ordens, não é ela que dá as ordens, se não é a polícia que define o que você esquece. Porque no início a gente fica com essa impressão de que somem muitas coisas prosaicas, né? São flores, são fitas, joias. Uma bala, né? A bala é um tipo de bala, sei lá, um doce específico dessas coisas prosaicas, então, e não é a polícia que define. A polícia também, em certa medida, é afetada por isso. Mas aí tem uma coisa interessante que esse artigo extrapola, que ambos os artigos extrapolam, que é por que esse livro escrito em 94 fez esse boom em 2019 e 2021, respectivamente, Estados Unidos e Brasil. O que a gente estava passando em 2019? Pós-governo Trump, primeiro governo Trump nos Estados Unidos, e início da pandemia de Covid, e no Brasil a gente estava passando por um governo também de extrema-direita. Nós não vamos falar o nome aqui para não dar azar. E eu falei do Trump porque eles já deram azar, né? A gente esquece. Então a gente vai o quê? A gente vai esquecer este nome. E no meio de uma pandemia, uma ascensão de governos autoritários e governos de extrema-direita nos Estados Unidos, no Brasil e em alguns outros lugares no mundo. Então esses artigos trazem isso, como que as distopias conversam com essas épocas, né? Você tem, sei lá, o 1984 e os outros, os mais clássicos que nos vêm à mente, mas nesse caso teve essa coincidência ruim, né? Porque a gente viveu de você ter uma publicação que na época no Japão ela ecoava muito um resgate da memória da Segunda Guerra Mundial lá, porque lá houve o Japão estava do lado da Alemanha nazista, então, né, na Segunda Guerra Mundial. Só que depois que eles perderam a guerra e os Estados Unidos fizeram a atrocidade que fizeram com as bombas atômicas, criou-se uma ideia, e isso é propaganda americana, de que os asiáticos, especialmente os japoneses, são muito pacíficos e muito gente boa e muito bonzinhos. Kawaii. E foram vítimas do nazismo, né? E aí veio Gilberto Gil e falou que uma bomba sobre o Japão fez nascer o Japão da paz, e nada disso é verdade. Desculpa a gente, Gilberto Gil. E nessa época começou um resgate dessa memória do papel atroz que os países aliados à Alemanha nazista tiveram. Ninguém foi vítima da Alemanha nazista quando você está ao lado da Alemanha nazista. E aqui nós estamos incluindo também os Estados Unidos, que sempre esteve. A gente sabe que lado eles sempre estiveram. Então, houve esse apagamento. O apagamento do papel do Japão na Segunda Guerra Mundial. O apagamento das atrocidades cometidas pelo Japão nas Coreias, no que vieram ser as Coreias, né? Mas que era uma Coreia só. Ou na China, ou no próprio Estados Unidos, porque os Estados Unidos criaram uma mágoa específica ali pelo Japão, por causa de Pearl Harbor e tal. E aí a guerra acabou e ficou essa ideia de que eles também foram tão vítimas quanto o resto do mundo. E na década de 90 eles estavam fazendo esse resgate da memória, porque era uma memória perdida. Você tinha muitas pessoas, mesmo assim, na escola não se falava, isso não era falado, então as pessoas não tinham muita noção, assim, não, nós somos muito pacíficos e muito vítimas também. E aqui a gente não tá falando que uma bomba em cima de um país não seja terrível, né? Não tem uma coisa que tem a ver com a outra. E então esse livro teve esse eco específico no Japão quando foi lançado. E teve um outro eco, mas não diferente, só outro, no Brasil e nos Estados Unidos quando foi lançado, devido ao momento que a gente estava vivendo. E aí fala-se mais
deste resgate de memória de momentos de ditaduras ou guerras ou governos extremistas, que é o caso tanto na época da guerra quanto agora, e menos do aparato policial ou do aparato físico que esses governos montam, né? Então estou falando de uma ditadura numa ilha que a ilha não é nomeada, o governo não é nomeado, você não vê, a não ser em poucos momentos quando se fala da polícia da memória, ou tem um momento na estação que eles veem a polícia, ou os momentos que a polícia entra na casa, mas você não tem muita ideia de como funciona esse governo. Você não tem um grande irmão pessoalizado e personificado. Você não tem checkpoints quando a narradora fala que vai caminhar todos os dias, ela faz um passeio e ela passa pela praia e tal. E isso acaba deixando tudo muito, muito fluido. Quem é esse governo autoritário? Por que as pessoas não saem dessa ilha? Por que as coisas são esquecidas somente nessa ilha? Ou será que as coisas são esquecidas somente nessa ilha? Porque a gente não sabe. E aí você tem esses dois ecos dessas lembranças nesses dois momentos específicos, que eu acho que nem se a autora quisesse fazer isso, essa coincidência de datas, ela conseguiria. O que deixa tudo muito mais, sei lá, muito mais dentro da ficção, porém daquele jeito assim, era pra ser só ficção, hein, galera? Vamos maneirar na distopia aí. Não precisa. E agradecer também ao nosso ouvinte e apoiador Thiago de Moraes por ter compartilhado esses 2 artigos. Eu tô achando muito curioso ouvindo vocês, assim, que até agora, ou até agora há pouco, eu não pensava nesse livro como uma distopia. Acho que talvez pelo que a Ana falou no começo, assim, né, que ele é singelo, assim, ele é bonito, ele tem uma coisa muito delicada mesmo na forma de narrar e na maneira como ela aborda todos esses temas. Mas faz todo sentido agora ouvindo vocês, né, que ele pode ao mesmo tempo ser também uma versão diferente do que acontece no 1984, né, com aquele apagamento de documentos, né, da escrita e etc. Só que ela aborda isso de uma maneira, assim, por um viés mais quase mágico, né? Por um viés, assim, muito mais delicado mesmo. E eu acabei, tanto na primeira leitura quanto na segunda leitura, eu li mais trechos, assim, né? Não foi uma outra imersão. Mas eu acabei indo mais para um lado mais psicológico, que também é a minha praia, né? De pensar como que são essas memórias, pensar nessa melancolia que habita essa ilha. Pensar até em como, às vezes, a gente dá pouco valor para algumas coisas até o momento que você não tem mais aquelas, né? Por menores que elas sejam, né? A balinha de açúcar que chupava na infância, né? Um objeto que remete a um parente, aos pais, né? Alguma coisa que traz uma emoção, né? E aí tem muito da psicanálise, que diz que uma memória ela vai ter um papel, vai ter uma importância de acordo com a carga emocional que ela carrega. A gente lembra ou esquece memórias de acordo com a emoção vinculada. Às vezes também é transferida para outras memórias, né, que acabam sendo memórias que encobrem umas às outras e tal. Então essa parte da memória me pegou muito, né? Como que a gente lida com isso e o que esses sumiços que podem ser ou não metáforas, né? Podem ser ou não analogias para outros tipos de relação. E acho que isso também é uma coisa que o livro traz muito, assim. Ele funciona sozinho, né? Como a gente tem falado muito. Ele funciona como uma história de uma ilha onde as coisas somem e tem uma polícia ali que vigia. Mas funciona também como essa distopia, também como um romance psicológico, um romance sobre relações afetivas, que tem muito ali, né? Sobre a importância, né, de como a gente lida com as memórias da vida, né? E as importâncias que a gente dá às questões do nosso dia a dia, ao sentido. É também um livro sobre sentido de vida, de alguma forma. Uhum. Totalmente, assim, né? O sentido que essa personagem tem ali ao ser escritora, o sentido que as outras pessoas têm, conforme as coisas vão sumindo, elas têm que encontrar outros sentidos, né? Ou quando algum sentido se perde e aquilo depois de alguma forma é esquecido. Eu até comentei com vocês, assim, né, que foi um dos melhores livros que eu li, assim,
disparado nos últimos tempos. Eu acho que por toda essa carga, né? E ao mesmo tempo é um thriller mesmo, né? Você fica ali querendo ler, né? Você lê muito rápido porque, bom, o que é a próxima coisa que vai sumir? E como que isso vai afetar? E quem é a próxima pessoa que pode ser descoberta, né? O que a polícia vai fazer e tal. Então, ele tem ainda, né, esse formato thriller com um tipo de escrita delicada e sutil. Então, também não é um thriller violento, assim, digamos, né? Ele é um thriller de coisas interessantes que vão acontecendo uma atrás da outra. É um romance muito denso, né? Pra gente esmiuçar aqui e detalhar as estranhezas dele, né? Pra gente usar de gancho, tem uma ideia que eu pensei enquanto eu lia o livro, que dialoga um pouco com o que vocês falaram agora, que eu mandei inclusive pro Thiago, que a gente citou agora há pouco, que enquanto eu lia, eu sentia essa construção da memória e da relação deles com a memória quase como a mesma sensação que eu tive com o duplo pensamento, né? Como se fosse uma dupla rememoração, assim. Eles têm que lembrar, ou a cidade é cidade, que a gente falou aqui, né? A balsa, por exemplo, que é um conceito que acabou, mas eles estão o momento inteiro falando da balsa. Então, assim, eles têm que lembrar, mas não lembrar de fato. Então, elas falam das pétalas, mas eles não sabem muito bem o que é a pétala. Então, a coisa, ela existe ali num nível, entre aspas, concreto, mas ao mesmo tempo em que eles têm essa relação de que a coisa não existe mais enquanto conceito, enquanto ideia, enquanto símbolo. Ela tá ali como uma coisa que eles não conseguem acessar de alguma forma, né? É quase como numa cidade a cidade, o exercício de desviar de um carro no trânsito de um carro que não está na sua cidade, né? Então você meio que desvia, mas você não desvia, porque você não viu aquele carro, ele não pode habitar a sua mente de alguma forma, né? Então acho que essa é uma ideia, esse espaço esquisito onde fica a memória, esse espaço quase liminar ali dessa memória da onde ela fica, é uma ideia que a gente pode ficar, porque eu acho que vai dialogar com o que a gente vai falar mais pra frente, da própria questão da memória, que a gente vai falar depois da construção das imagens dela, que enfim, a gente vai aprofundar mais pra frente em diversos pontos. Ainda bem que os pássaros sumiram depois que meu pai já estava morto. Os habitantes da ilha em geral não se importam muito de perder o emprego depois do sumiço de alguma coisa. Logo em seguida já arrumam outro serviço. Mas, no caso de meu pai, acho que ele não seria capaz disso. A única coisa que ele sabia fazer era dar nome aos pássaros. Hoje, a chapelaria do outro lado da rua é uma loja de guarda-chuvas. O marido de minha babá passou de motorneiro de balsa a guarda noturno de um silo. Uma amiga minha da escola, mais velha que eu, de cabeleireira, se transformou em parteira. Nunca vi as pessoas reclamarem disso, nem quando passavam a ganhar menos. Ninguém expressa pesar nem saudade. Além do que, todos sabem que resmungar demais pode causar suspeita e chamar a atenção da polícia secreta. Todo mundo consegue esquecer facilmente. Eu também. Esta ilha flutua sobre uma imensa lacuna do mar, um vazio que só cresce. Polícia da Memória, por Yoko Ogawa. Tradução de Andrei Cunha. Editora Estação Liberdade, 2021. Vamos começar esse segundo bloco falando mais especificamente da memória. Eu pensei muito nessa segunda leitura em algumas coisas que eu aprofundei durante a minha tese. Para quem não sabe, eu fiz uma pesquisa sobre Svetlana Alexievich. A Svetlana é uma escritora de não ficção e que escreve um pouco nisso que a Ana falou, assim. Ela escreve um pouco nesse exercício de memória, de ouvir as pessoas comuns, de manter uma espécie de experiência que não é registrada pela história oficial viva. E eu comecei a fazer um percurso nesse caminho, um pouco refletindo sobre o romance que fica no meio ali, né? Então a gente tem, para contextualizar o ouvinte, durante essa narrativa, a protagonista ela vai começar a escrever um romance de uma moça que é datilógrafa, e ela tá aprendendo a datilografar com um professor, e o professor vai ajudando ela, tal, e quando a gente vê, a gente percebe que a gente tem uma narrativa em que ele roubou, de alguma forma, a voz dela, no sentido de que ele colocou a voz dela dentro da máquina. Então, quando a máquina faz esse processo, a máquina emperra, ela não consegue falar, ela não consegue digitar, e aos poucos as palavras param de fazer sentido para ela. E aí, nesse processo,
ela fica presa num lugar, ela não consegue nem entender o que as outras pessoas falam, porque ela fica desconectada da linguagem ali e ela passa a definhar até o momento em que ela efetivamente fica incorpórea. Num primeiro momento, eu comecei a entender esse processo um pouco por esse viés da escrita da história. Em alguns momentos, ela vai usar sempre essa ideia da arte como um espaço de tradição e um espaço de memória, né? Então, a relação da mãe como escultora, a relação ali das pessoas de como a arte ocupa em alguns espaços. Então, para mim, sempre tem um pouco desse espaço de tradição e memória. E eu fiquei entendendo ali aquela dualidade da menina e do homem como uma espécie de embate, né? Então, a moça tem a fala é uma coisa selvagem, é uma coisa viva, é uma coisa indisciplinada, né? E ela tá muito a ver com a memória, então ela não tem uma narrativa cristalizada, ela tá sempre em grande fluxo, em grande movimentação, então ela não tá nesse espaço do controle, né? Então, o que o homem faz ali, o professor de datilografia faz, é colocar essa fala, essa oralidade, no espaço da escrita, num espaço que é domesticado, num espaço que é congelado, né? Porque depois que você escreve, a memória, ela não muda, ela não tem essa mudança, né? É um espaço que é disciplinado, e ele fala, né, que ele quer discipliná-la. E aqui a gente entra no espaço da história oficial, né, da historiografia oficial, e não mais dessa memória viva e da oralidade. Junto com isso, eu comecei a entender a ideia dela da falta de voz, e aí eu fiz uma relação com a literatura de testemunha, que a gente tem a perspectiva ali, a percepção de que o sobrevivente que vai fazer essa narrativa de testemunha, ele tem uma postura paradoxal ali, né? Porque de um lado, ele sente um processo, um ponto de culpa, um espaço em que ele é o que sobreviveu, portanto, ele não foi aquele que viveu de fato até as últimas consequências, né? Ele é uma pessoa que culpa, entre aspas, um espaço indigno, porque eu sobrevivi, porque eu mereço, entre aspas, mereceria viver mais do que outras pessoas, né? Então ele tá nesse espaço de injustiça, entre aspas, né? De, poxa, por que eu e não os outros? De problema simbólico, inclusive, principalmente com questões traumáticas, né? Um espaço de tentar lidar ali com o trauma e com todos aqueles horrores vividos, principalmente no caso ali de pessoas que vivem horrores de guerra, né? Então a gente tá pensando aqui no Japão, na Segunda Guerra, Svetlana em específico tá pensando também na União Soviética, com muitos relatos de guerra, ou de Chernobyl. A gente tem uma narrativa muito famosa do Primo Levi, que ele vai falar ali dessa perspectiva que ele tem, do sonho que ele tem, de que ele precisa narrar a história dessas pessoas, mas ao mesmo tempo ninguém quer ouvir, ninguém acha que ele é a pessoa digna, né? Nesse impulso dele, de que ele sente que ele precisa narrar, a gente viu o paradoxal, porque ao mesmo tempo em que a testemunha tá nesse espaço de que ela sente que ela não é digna, ela tem um pouco esse compromisso de falar, eu preciso manter a memória dessas pessoas que se foram, que viveram aquilo que eu de alguma forma vivi próximo, e que eu preciso manter. Então, você vai ler Svetlana, tem muitas pessoas que falam, olha, mantenha a memória de fulano vivo, deixa a minha história viva, né? Tem uma história de uma soldada soviética que atende um soldado alemão e fica por muito tempo com a carta que ele pede pra entregar, porque ele fala, vocês vão avançar isso aqui, vocês vão conseguir, tá tudo certo, vocês vão ganhar. Só peço, por favor, pra você entregar a carta. E ela fica com a carta e ela tenta e ela não consegue, então tem essa questão de manter a memória. Tem um outro relato de pessoas que são assassinadas no campo ali pelos nazistas, e o menino, ele é uma criança, né, tá no último testemunhas, ele fala, a única coisa que eu lembro é que o fulano ficava falando o nome dele inteiro repetidamente, e aí ele fala, a única coisa que eu lembro é o nome dessa pessoa, e existe esse impulso dessas pessoas nos depoimentos, manter esses nomes registrados nos arquivos. E aí, pensando nisso, foi quando eu perguntei pra vocês no grupo, falei, como é que vocês entendem essa relação desse segundo romance, né? E aí, pro ouvinte que não está no grupo de produção, efetivamente, a Ana comentou muito de como existe uma espécie de espelho nessa relação ali entre o editor e a figura do professor de datilografia, que eu acho que ela pode falar mais se quiser, daqui a pouco, enfim. E o Jorge falou também um pouco dessa relação de poder, mais ou menos dialogando com o que eu falei da escrita da história, né? Da questão de um metafórico mais direto, enfim, de controles e tal, que eu acho que ele também pode aprofundar daqui a pouco. E aí, com isso, eu fiquei pensando em como esse livro vai trabalhar a memória e dialogando também com o que a gente já falou no primeiro capítulo. A impressão que eu tive depois de ler, é que o trabalho de preservação de memória desse livro, ele passa num espaço que eu acho que ela é muito feliz, a Yoko Ogawa, no que ela escreve. Pensando no final do livro, para quem leu, para quem releu, e para quem não leu ainda eu não vou revelar, mas a gente percebe uma dinâmica tanto na construção da narrativa do romance, então a gente tem uma conclusão da história da moça com o professor de datilografia, que vai para um ponto,
e que ecoa muito a conclusão da história, da escritora e do editor. É quase como se mantivesse ainda a mesma conclusão corpórea ali, e de quem mantém a possibilidade de falar e como, só que em pontos opostos da narrativa. E com isso eu quero dizer que a gente acompanha a história dessa protagonista, dessa escritora, como se ela fosse efetivamente a pessoa a contar a história, a manter essa tradição, a manter essa memória viva e circulando, né? Ainda que a personagem nos diga o tempo inteiro de que ela não consegue lembrar, que ela não vai sobreviver a isso, a gente tem a esperança de que em algum momento a gente vai, né? A gente tá ouvindo a sua história, a gente sabe, né, que essa história chegou pra gente de alguma forma. E aí eu acho que na última cena, no momento em que a gente vê o que acontece com o R, a gente entende que é uma espécie de narrativa, de testemunho, uma curadoria desse R, para manter essa narrativa da escritura, que ele cria esse afeto pra gente, né? Na última linha, a percepção que teve pra mim, que cresce, é que a gente tá lendo essa literatura de testemunho e que quem mantém essa memória viva é o editor, apesar da protagonista, né? Então é como se o editor tivesse ali numa guerra, supondo, vamos fingir que esse livro é aquilo que eu detesto que a gente faça, que é uma alegoria. Vamos supor, vamos cometer esse ato criminoso, que eu já estou me repudiando a mim mesmo. Nós vamos supor que fosse uma alegoria de que ele tá, sei lá, num abrigo antibomba, preso por muito tempo, e ele sai e vê os destroços, e vê as paisagens, e vê os corpos das pessoas, né? Então ele está ali, neste processo de manter a memória daquela vila viva, né? Porque no momento final do livro, ele tá ali, ele tem uma história pra contar, ele tem uma memória pra preservar, e as outras pessoas não existem mais, né? Não sobra mais nada delas, além da voz, além da memória, além da oralidade, e tange a ele manter essa memória escrita, viva, circulando, que é o romance que a gente tem, né? Eu não sei se essa interpretação faz sentido pra você, se eu conseguir ser claro, porque é uma percepção muito particular, assim, de que esse livro, ele foi contado pelo R a partir da escritora. De que ele está ali num lugar pós um grande evento catastrófico, que é esse evento de amnésia, e que ele está tentando manter a memória desta ilha viva, porque as outras pessoas desapareceram. Ele é esse sobrevivente, essa testemunha, que não se enxerga no lugar de protagonista, porque ele tá nesse espaço de culpa, ao mesmo tempo em que ele entende que existe esse dilema, né? Essa obrigação de manter a memória deles viva. E surge a Polícia da Memória. Foi esse o caminho inteiro que eu percorri para contar para vocês. Eu achei muito interessante te ouvir. Quando você começou a falar disso antes da gente gravar, eu jamais iria por esse caminho, mas eu também não tinha essas referências que você trouxe. Mas eu acho que faz todo sentido. Quando a gente percebe, né, que é isso, ele tá ali, né, porque aparece pra gente como é quando ele sai, e o fato dele ser editor, né, então ele não reescreve essa história, ele edita, porque ele tinha acesso ao livro que ela estava escrevendo, e que quando os livros somem, ela tá ali nesse processo, e ele insiste que ela continue, que ela tente, que ela não deixe de escrever, o que é muito penoso para ela. Então, a gente só teria acesso a esse livro que, no meio do livro, a gente fica um tempão sem ler sobre ele, porque quando ela para de escrever, a gente só aceita também, a gente entrou até no processo dos moradores da ilha, né? A gente só aceita que a gente não vai saber o final, mas... E aí esse livro volta, então quem teve acesso a esse livro? O editor, porque era para ele que ela escrevia, porque ela, depois que... Eu acho que não que ele se esconde na casa dela, mas depois que os romances somem mais especificamente, ela passa a escrever para ele especificamente. Então é ele que tem acesso a esse livro, e a gente só tem acesso a ele porque foi o R que fez o Polícia da Memória. Então eu acho que faz bastante sentido esse caminho que você percorreu. Faz bastante sentido essa dualidade dos relacionamentos, né? A forma como se dá o relacionamento dela com ele e a forma como se dá o relacionamento da personagem dela com o professor de datilografia, que são opostos, mas que culminam nesse desaparecimento físico da personagem feminina em ambos. Então eu achei é um caminho válido. E, como se diz, né, ele tem base ali na materialidade do livro, então... E eu acho muito bonito a imagem do... Então baixou os braços, sem força, subiu a escada lentamente, degrau por degrau, abriu o açapão e saiu para o mundo. A luz exterior brilhou no assoalho por um instante, em seguida veio a escuridão.
A saída se fechou com um rangido, senti o sutil impacto do canto do tapete cobrindo o assoalho. No recinto oculto, fui aos poucos subindo. Isso daqui, absolute literatura, como diz a figurinha que o Og fez, absolute estranho. Sim. Eu gosto muito desse final, é muito bonito, e essa é a ideia, né? O R abre o alçapão e vai pro mundo, porque não tem mais nada ali. É só ele lidando com a devastação. Eu achei, assim, quando você falou dessa interpretação, deu uma bugada, né? Até falei no grupo lá, porque faz muito sentido mesmo, né? Até porque tem essa coisa meio metaficcional no romance. Existe o romance, né? O Polícia da Memória, e existe um romance dentro do romance. Quem escreve o romance dentro do romance é a protagonista do nosso, mas quem escreve o nosso? Se ela, né, assim... Não dando muito spoiler, mas dando assim. Ela não ia conseguir fazer o livro, digamos, né? Não ia dar certo. Então alguém, né? É diferente, por exemplo, do que a gente viu com o Aniquilação, né? Na temporada passada. Que ela diz assim, eu estou aqui escrevendo este relato, né? E você que lerá, acontecerá isso, aquilo, tal. Então, ela tá ali no processo de escrita. Nesse, apesar dele ser em primeira pessoa, e ela falar, né? Bom, sumiu tal coisa, eu não sei mais como fazer isso, como, né, lidar. A gente percebe também que tem vários, digamos assim, atos falhos. Por exemplo, foi o Arthur que mostrou, assim, né? Os pássaros já tinham sumido. Mas ela usa uma metáfora de farfalhar de asas de pássaro para falar de papéis depois que os pássaros já tinham sumido. Então ela nem poderia usar essa metáfora, ela não sabia mais o que era um pássaro, né? Então vai dando algumas dicas de que talvez não seja ela que está escrevendo, né? Talvez ele esteja tentando ali capturar aquele sentimento da perda das coisas, né? Pelo olhar dela como personagem, assim, né? E é ele justamente aquele que fica no final, então ele que teria que trazer, né, esse livro para nós, digamos, para o mundo, né? Então eu acho que fez bastante sentido essa... Até então, para mim, era uma coisa meio de um paradoxo, assim, né? Bom, ela foi se perdendo, mas, né, as palavras não se perderam de alguma maneira. Isso é muito bonito também, assim, né, no sentido de que até do que o Arthur trouxe dos relatos, né? As palavras permanecem, né? Os nomes. Talvez as coisas sumam, talvez as coisas sejam, às vezes, evaporadas, assim, né? Sejam dizimadas, sejam destruídas pela bomba. Mas as palavras podem permanecer de alguma maneira. E pensando até nessa questão da memória e do trauma, né? Eu acho também que tem bastante dessa questão, né? De como... A gente pode pensar, bom, um país que teve ali espaços que foram absolutamente, né, apagados por bomba, né? A gente pode pensar como lidar com o que some, né? E isso ela vai trazendo. Bom, como lidar com pessoas que sumiram do dia para a noite, assim, né? Num segundo para o outro, né? Com coisas inteiras, cidades, né? Partes inteiras de um país que sumiram, que evaporaram, justamente como acontecem com as coisas ali, né, no livro. Do dia para a noite, as coisas simplesmente não existem mais. E aí você que lide com essa ausência, com esse oco que ela fala o tempo todo, né? É uma ilha em cima de um vazio. E que vazio é esse, né? O vazio pode ser muito bem um vazio de um trauma. E aí, pensando de uma forma um pouco mais micro ali, dentro da própria história, dá para perceber também que, como eu falei, a questão, né, das memórias encobridoras, né, da emoção envolvendo cada uma das memórias, tem ali também uma forma de lidar com certos traumas ou lutos que estão narrados na história. Por exemplo, a perda do pai da protagonista, a perda da mãe dela, a perda do velho balseiro, que era a pessoa referência para ela depois que todo o resto da família já tinha partido. Então ela, de alguma maneira, parece até que quando os pássaros somem, por exemplo, né? E o pai dela era um observador de pássaros. E tinha ali um escritório dentro da casa dela que era do pai. E ela tinha mantido tudo como sempre esteve. Todos os papéis, os desenhos, né, as pesquisas. Só que ela não ia lá nunca. Ou seja, ela estava de alguma forma evitando esse contato com essa memória do pai,
né? Ela já estava, de alguma maneira, tentando reprimir aquilo, só que a coisa estava ali, presente, né? Era quase um incômodo, né? Quase um apêndice, assim, né? Da casa onde ela não poderia mais, né, lidar. E aí, quando os pássaros somem, a polícia vai lá e tira tudo do escritório do pai, não sobra quase nada, fica ali o que ela fala, bom, ficou um oco aqui dentro. Só que aí ela pode, a partir daquele momento, habitar aquele espaço de outra maneira, e ela passa a usar aquele escritório para ela escrever, né? Então, tem também ali, talvez, perder uma outra coisa, que é tipo como se fosse um encobrimento do trauma, justamente, é uma maneira de lidar com aquilo, né? Nem que seja meio que na marra. Mesma coisa a mãe, né? A mãe também tem ali, guarda ali um porão, que era como se fosse o ateliê da mãe, onde ela fazia as esculturas, e ela não lidava com aquilo, nunca ia lá. Ela acaba indo lá o dia que a família ali que mora nas redondezas vai lá e bate na porta e quer devolver umas esculturas, porque eles também vão fugir da polícia. E aí ela é obrigada a lidar um pouco, depois ela é obrigada a lidar de novo quando o editor quer conhecer lá o porão, né? Então, aí como fazer para que aquela memória também, né, aos poucos seja processada, né, seja lidada com aquilo. E aparece também na hora que o próprio balseiro acaba morrendo e ela fica repetindo assim, eu perdi o chão, né? Agora eu andava em algodão doce, né? Andava, não tinha firmeza nas pernas, né? E depois ela diz, assim, a primeira coisa que ela consegue escrever depois que os romances se perdem é que as pernas estão na água. Então tinha uma tradução física, né, corpórea, de uma perda, né? Ela tava assim, era como se ela estivesse sentindo a perda dele nas pernas, né, na firmeza no chão. E aí o que acontece? Ela perde essa firmeza, né? Ela perde uma perna, some. Então eu achei muito interessante esses deslocamentos, né, do que uma memória, uma perda de outra memória ou de alguma coisa, tá cumprindo uma função de lidar com trauma de outra associada ali. E aí a gente pode pensar de uma maneira macro, trazendo o que o Arthur falou, né? Essas perdas de todas, ou perda da ilha em si, né? A perda de tudo isso, será que está sendo uma memória encobridora associada a essas perdas do Japão como um todo, né? Essa perda da guerra, essas outras perdas mais simbólicas e grandes, né? Que a gente pode relacionar à história como um todo, né? Então, a gente dá para fazer isso micro dentro do romance, né? E aí dá para fazer também dentro do próprio romance, dentro do romance, né? Que é a perda da voz, depois a perda, né? A personagem do romance perde a voz dentro da máquina de escrever, depois ela perde a habilidade de escrever, depois ela vai se perdendo, né? Vai perdendo a própria vontade. E tem essas perdas de vontade, de sentido também, que parece que quando já não tem mais sentido ali, ninguém frequenta a biblioteca, a livraria tá mofada e tal. E aí os livros somem. Então perde-se o sentido das coisas e as coisas sem sentido elas somem. Então é tudo isso ali relacionado, né, de uma maneira muito simbólica e muito sutil, mas ao mesmo tempo algumas coisas são uma porrada, assim, né? Bom, e se os romances sumissem, né? E aí tem de novo a parte que é meta, assim, né? Que é como aconteceria se os romances sumissem e você tá segurando na sua mão um romance, né? E agora, né? Bom, a polícia da memória vai bater aqui, né? Porque eu tô segurando um negócio que não pode. E como que esse romance saiu de lá, se os romances sumiram e a polícia teria barrado os romances que saíram de lá, né? E sendo que é uma narrativa em primeira pessoa. Então tem todo esse estranhamento também por esse viés. Eu vou enfatizar esse uso das figuras de linguagem, porque eu acho que a Yoko Ogawa faz uma seleção muito boa de manter a gente com esses temas em plano de fundo. Então a gente tá sempre pensando em pétala, em folha, em pássaro, nas asas dos pássaros, é sempre uma figura de linguagem aquática, de água. Então é perfume, é tsunami, é costa, é embarcação, é sempre essa ideia do corpo, do pisar, da ideia. Inclusive, a próprio jogo entre as coisas esquecidas, né? Eu mandei no grupo assim que eu comecei a reler, porque ela descreve umas insígnias que tem na Polícia da Memória, que são insígnias que a protagonista não entende o que é. E aí eu fui sublinhando tudo que foi esquecido até aquele momento, e eu falei, olha, essa insígnia parece a vagem, essa insígnia parece uma balsa, essa insígnia parece não sei o quê. E aí no momento mais pra frente, quando as pernas começam a desaparecer, eles falam, os policiais estão andando normal.
Tipo, pô, então calma lá. Existem outras pessoas que não estão esquecendo e que não estão sendo perseguidas. Então acho que isso é muito interessante de visualizar na literatura também, porque são coisas que ficam sutis em segundo plano e que quando a gente passa, pelo menos na minha releitura, fica mais claro esse movimento, né? Eu não tinha visualizado com tanta certeza isso que o Jorge falou da intervenção do editor no texto, mas de fato, essas metáforas e essa presença também indicam uma forte intervenção dele no texto, de trabalho dessas metáforas, né? Porque ele pode trabalhar com essas coisas que ele não esqueceu com mais liberdade. A coisa presa na minha virilha atrapalhava todos os meus movimentos. Eu não conseguia me equilibrar. Enterrei o rosto no travesseiro e esperei um pouco até ficar mais calma. Em minha mão, perdurava a sensação que eu tivera ao tatear o corpo estranho. Será que estou doente? Será que é uma doença vergonhosa? Pode ser um gigantesco tumor que me surgiu durante a noite. Como farei para chegar ao hospital com esse incômodo apêndice preso ao meu corpo? Resolvi olhar a coisa de novo. Ela continuava lá, do mesmo jeito, jogada na cama. Bem, eu não podia ficar deitado o resto da vida. Decidi me levantar e me vestir. Botei o pé direito no chão e ergui o tronco. No mesmo instante, o corpo estranho rolou da cama e me puxou ao chão junto com ele. Bati no cesto de lixo e espalhei papel por todo o quarto. Sem me deixar abalar, fui me arrastando até o roupeiro e puxei um blusão e um par de calças. Consegui vestir o blusão sem incidentes. O problema foi quando resolvi pôr as calças, porque as calças tinham 2 buracos. Depois de enfiar a perna direita, o que eu devia fazer com o segundo buraco? Mas que coisa esquisita, o corpo estranho não dava mostra de querer se desgrudar de mim e me inquiria em silêncio. Não indicava ser perigoso a ponto de me atacar, mas se mantinha ali, impávido, desafiador. Depois de algum tempo, percebi que o segundo buraco da calça era perfeito para esconder a coisa grudada em mim. O comprimento e a largura eram exatos. Experimentei pegar a coisa com as 2 mãos e enfiar no segundo buraco da calça. Ela impôs resistência, era pesada, desobediente. Mas, no fim, encaixou-se no buraco, como eu imaginara. Era como se a calça tivesse esse segundo buraco feito sob medida para o famigerado apêndice. Foi nesse instante que compreendi o óbvio. A coisa sumida era minha perna esquerda. Polícia da Memória, por Yoko Ogawa, tradução de Andrei Cunha, editora Estação Liberdade, 2021. Vamos começar esse terceiro bloco falando das questões de estranhamento. Acho que a gente pode dividir em 2 frentes para a gente comentar. Primeiro, eu acho que é descrever ou analisar um pouco dessa sensação, que eu acho que é uma sensação bastante peculiar de um certo tipo de literatura estranha, que é tanto a angústia quanto a melancolia e esse espaço que elas habitam nessas leituras, e também com os 2 efeitos de estranhamento que a gente já comentou mais formalmente na primeira temporada, que é o estranhamento russo, né, o Ostranienia, e o estranhamento com o termo alemão, que é o Unheimlich, que aparentemente as pessoas têm que usar termos esquisitos também para falar sobre coisas esquisitas, mas basicamente são 2 naturezas de estranhamento que a gente pode falar aqui. O que vocês teriam a dizer sobre essas sensações e sobre esses estranhamentos? Eu fiquei pensando, quando eu li, eu não esperava esse desaparecimento, né? Então, foi realmente muito estranho. E aí eu fiquei pensando, como é a linguagem, né? Porque à medida que ela foi falando, não me passou pela cabeça que pudesse ser a perna. Sim. Não passa. E aí eu pensei, bom, se fosse um filme, ia ser estranho. Como transpor isso? Porque ela estaria olhando a própria perna, porém sem entender. Então, a narração sem a imagem é muito boa para isso, porque ela está nos colocando no lugar em que ela estava, de ver algo e não entender o que é aquilo, de não ter mais essa referência, até mesmo física, né? Porque ela perde até o sentido. Ela fala depois disso, de você pega na perna. Tanto que a perna derruba ela fala que as pessoas andam estranhas. E aí ficou mais difícil as pessoas fingirem que esqueceram, porque você percebia pelo jeito de andar que a pessoa sabia para que servia aquela segunda perna. Então ela nos narra, ela nos mostra através da narração esse estranhamento de algo que era natural. Então você passa a estranhar algo que você não estranhava, que assim como ela também não esperava esse desaparecimento, mas ela já acorda sem... Aquilo não desaparece aos poucos. Ela já acorda estranhando completamente a própria perna, sem entender que é a própria perna. E isso nos leva para esse lugar, né? De
estranhar algo que eu conheço. Uma coisa, no trabalho a gente comentou essa semana muito, por isso que me veio, que é daquela saturação lexical, que é quando você começa a repetir muito uma palavra ou ler muito a mesma palavra e daqui a pouco ela não faz sentido nenhum mais. Tanto você ouvir, né? Você ficar repetindo travesseiro, travesseiro, travesseiro. E aí quando você ouve, você perde a referência. Então aquela palavra não te parece mais familiar, não parece mais que você sabe o que significa e ela não tem relação. Isso é muito passageiro. É uma brincadeira, né? Que nosso cérebro faz para desaturar. Mas você perde a referência até do que significa. Então assim, mas travesseiro não parece nem um pouco a palavra fronha. Espelho, sei lá, qual é que seja. Ou de você olhar muito aquela palavra escrita, e tudo isso começou porque eu estava revisando o texto que ia para adesivar automóveis e caminhões e etc. de autoescola. E chegou uma hora que eu e meu colega, que é o diretor de arte, a gente começou a estranhar a palavra autoescola e a gente não conseguia mais perceber se a palavra estava correta. Eu falei, ei, saturamos, vamos tomar um café. A gente saiu e ficou falando sobre essa saturação. Então, e aí isso me remeteu, né? Como se aquela perna o sentido dela tivesse saturado para a protagonista. Em nenhum momento ela olha e sequer associa que uma perna é parecida com a outra. Não, nem isso, assim. Por exemplo, que não outra, é só tem um. tipo, porra, só tem uma? Como assim? Porque ela não tem mais referência de que deveria haver outra. E a perna, como que a perna desaparece se ela está vendo a perna, mas ela não está entendendo a perna? Porque quando o cachorro dela perde a perna, ela fala, ele estava agora com 3 pernas. Então, há uma saturação ali, mas a parte física, ela fala que é como se o membro tivesse desensibilizado. Então, ela não sente calor, o toque e tal, ela só sente que está ali, sem nenhuma emoção por trás daquilo. Então, você, assim como a saturação da palavra autoescola, que a gente começa assim, não, mas isso não tem relação nenhuma com o que a gente está fazendo. E a gente não conseguia nem perceber se a palavra estava correta, ela não consegue nem perceber o que você está fazendo aqui, qual a relação disso com a minha outra perna, ou com a única perna que eu tenho e deveria ter, e que diabos aconteceu com a minha calça, que ela tem um compartimento para guardar esse apêndice. Então, esse estranhamento é diferente de quando ela vê a Esmeralda, por exemplo, que a mãe fala com muito sentimento do que era aquilo e ela sequer consegue achar bonito. Mas ela não tinha essa referência, porque as Esmeraldas, pelo que a gente sabe, desapareceram antes dela nascer. A perna não, a perna estava com ela ali há tanto tempo. Então é um processo de esquecimento diferente. Ou pelo menos para nós parece diferente. E que funciona porque a gente não tem uma referência visual. Ela vai mostrando pra gente com as palavras. Então a gente estranha primeiro que ela, eu acho. Quando ela fala assim, aquilo grudado na minha virilha, a primeira coisa que eu pensei foi tumor. Aí ela falou, será que cresceu um tumor? E eu, puta merda. E aí você vai estranhando. Um caracol, meu Deus, ela. É um caracol. Meu Deus, um caracol, uma coisa assim, parece que é isso. É um bicho. O que aconteceu aqui? Então você vai estranhando isso. E no momento que ela fala assim, é a minha perna esquerda, parece que clareia a sua visão sobre aquilo. Você desatura. Então foi uma viagem pra mim. Sabe que esses dias eu dormi com as pernas pra cima, tirei um cochilo. E quando eu acordei, uma delas estava dormindo, né? Ai, que sensação estranha. É igual comer carne depois de carne dura. Foi quase o oposto da sensação dela com a perna, né? Porque eu tinha certeza que a minha perna estava ali, mas eu não estava sentindo ela e não conseguia direito pisar. Então é quase como se não tivesse, né? E aí fica esse estranhamento, né? Ué, tá, mas não tá, né? Ou não tá, não era pra tá, mas tá. Então, são justamente essa mescla, assim, né? Entre os tipos de estranhamento, entre aquilo que é familiar e estranho, entre o estranhamento que o Arthur comentou, né? Que vem do formalismo russo, Stranien. E acho que o livro trabalha bastante com os dois tipos, assim, no sentido de que essa descrição da perna, ela é completamente isso que os russos falam, né? Que é como se fosse um afastamento. Quando a gente tenta trazer à vida, de novo, alguma coisa que já foi tomada por um certo automatismo de percepção. Então, aquilo que a gente vê toda hora, né? Que a gente olha e não enxerga mais, que, sabe, quando a gente está andando para o trabalho e olha as coisas e nem vê mais se tem ali uma loja diferente,
uma pessoa, assim, né, que tá sempre no portão. A gente não enxerga mais as coisas porque elas viraram cenário, assim, elas viraram parte de algo muito automático. É um excesso de familiaridade. E o excesso de familiaridade faz a gente parar de ver as coisas. É como se fosse isso que eles falam. E aí, para trazer de volta à vida essas coisas, eles sugerem que a gente descreva cada uma dessas coisas como se fosse a primeira vez que a gente enxerga. Como se fosse uma criança tomando contato pela primeira vez com alguma coisa. E ela faz isso com a perna, porque é a primeira vez que ela vê algo que para ela não deveria existir. É a primeira vez que ela vê daquela forma, né, a perna esquerda. Então ela traz, um tumor, é uma coisa, é um negócio pendurado. É algo que me atrapalha andar, sendo que ela não pensa em nenhum momento que andar com uma só também não ia ser muito fácil. E aí fica, é um peso, né? É uma coisa ruim que eu tenho que lidar. Então ela olha para aquilo como se ela nunca tivesse tido uma segunda perna e agora tivesse. E ela acaba fazendo isso com as outras coisas também, mesmo a Esmeralda, né? A forma como ela tenta trazer aquilo para a memória, assim, é uma pedra, assim, tem um toque gelado, não sei o quê, também vai trazendo, né, uma nova descrição para alguma coisa que a gente poderia, né, Esmeralda, então tem um signo na nossa cabeça que remete a todas as esmeraldas do mundo e a nenhuma, né, que a gente vai invocar ali para, né, remeter. Você imagina aquela pedrinha, né, de desenho animado e tal, né, a esmeralda. E é isso também, né, quando a coisa vira algo muito genérico, ela não é mais nenhuma coisa de verdade, né, ela não é mais algo concreto, ela é ali um signo, né, algo universalizado de alguma maneira. E esse tipo de descrição traz de volta a potência da coisa individual. Tem uma coisa muito legal nisso que você falou, que é a ideia do sumiço. Isso fica muito claro no que a gente diz que é um sumiço concreto, simbólico e não necessariamente concreto. Porque funciona dos dois lados, né? Ao mesmo tempo em que a perna some, eles ficam pensando, sim, bom, será que vai acontecer igual as frutas? Elas vão apodrecer e cair, né? O que vai acontecer? É difícil andar com esse negócio pendurado, né? Mas some tanto o conceito simbólico e magético do que seria uma perna esquerda, que não existe nem a ideia de, sei lá, de uma prótese, de um substituto. Não existe, porque este apêndice não era pra estar ali, né? Então não existe nem esta tentativa imaginativa, esta criatividade de troca, de substituição, porque isso não existe. Isso não é pra estar aqui. Eu tenho isso daqui. Eu não preciso de uma prótese. Eu nunca tive essa coisa que você chama de perna esquerda. Não existe. Sim, é como se você tivesse acordado com uma terceira orelha, assim, né? Exato. Então, o que eu faço com a minha terceira orelha? Ela não serve pra nada. Então, é meio por aí, assim. E aí tem essa descrição. E esse tipo de descrição causa muito estranhamento em quem lê. Por isso que é um dispositivo de estranhamento, né? Uma ferramenta. Ao mesmo tempo, até o que a gente estava conversando uns dias atrás, eu também enxergo muito o Unheimlich, né? Que aí já é o conceito freudiano e, né, da psicanálise, antes dele até, de que tem algo de infamiliar ou de uma familiaridade estranha, né? Ou de algo que, ao mesmo tempo, tem um lado que é comum, que é familiar, que é interno, que é próximo, né? E ao mesmo tempo aquela coisa também não faz parte, é ausente, é estranha, estrangeira. Então a perna também é isso, é algo que sempre esteve ali, né? Então, e tem uma outra igual do lado, então de alguma forma é familiar, era para ser, né? Só que ela é estranhada, né? É como se ela fosse retirada, né, da consciência ali para não ser mais vista, não ser mais percebida, não ser mais entendida. Então, ainda está dentro desse âmbito também, né? De algo que é, ao mesmo tempo, familiar e estranho. E como também tem essa coisa de que eles sabem que as coisas somem, né? Então, ela meio que entra nesse modo, assim, né? Ela primeiro começa pelo Ostranini ali, na forma de descrever. E aí, quando ela diz assim, peraí, é a perna esquerda. Ou seja, é algo que sumiu. Eles sabem que existe o sumiço. E aí, ela entra nesse ponto. Então é algo meu que não é mais meu, que não é mais reconhecido. E aí ela já cai nesse outro tipo de estranhamento, e a forma como eles vão lidando depois tá um pouco mais nessa chave, assim, a meu ver. E todas as coisas, né, principalmente ali quando o R tenta ficar lembrando ela de como são, né, tenta lembrar disso aqui, lembra do cheiro, lembra do gosto, lembra disso aqui. Tá muito nessa chave também, porque ela fica assim, olha só, eu
tinha que saber, mas não sei, porque eu já convivi com essa coisa. Eu já estive presente, né? Eu já soube o que era isso. E aí ela tá nessa chave de é familiar e estranho ao mesmo tempo, e de vez em quando até vem um lapso, assim, pra ela, né? Ela quase que consegue, e aí é um pouco isso até que o Freud fala, né? Às vezes vem um lapso, né? Um ato falho, alguma coisa de algo que tá lá recalcado lá no fundo, ou seja, tá esquecido, tá, né, retirado da consciência, mas é nosso, tá dentro. Então ele quase vem, né? Mas não vem. Então é um pouco desse processo também, eu tenho o tempo todo no livro, esse vai e vem, assim, né? Do que é e do que poderia ser e do que não é mais. E aí acho que tem também em relação aos próprios traumas, né? As coisas que ela não quer mais enxergar, ela recalca e fica só alguma coisinha que remete. É algo que fica ali o tempo todo cutucando, que é justamente também quando vem o estranhamento. Quando a gente acha que não sabe uma coisa, mas tem a impressão de que sabe, né? Tem aquela impressão de memória, impressão de reconhecimento, assim, que acontece nos duplos, como a gente falou em outro episódio, acontece quando a gente olha para que nem ele narra até no ensaio estranho do Freud, né? Ele fala, quando você tá à noite numa floresta e balança um galho e você acha que é uma cobra. Então você acha que reconheceu aquilo como cobra, mas você olha, não é. Você fica nesse limbo, né? Esse limbo de percepção entre ser e não ser, parecer uma coisa e ser outra, entre estar na memória e não estar, também é da natureza, né, desse Unheimlich. Então eu acho que o livro trabalha muito bem também esse tipo de estranhamento. Ele fica entre esses dois polos, assim, bastante. E a gente fica nessa, assim, também sem saber como encarar, né, esse tipo de narrativa, na medida em que o próprio livro é pra gente um tanto estranho, né, por trazer esse tipo de coisa o tempo todo. E aí a gente fica pensando, bom, será que é a bomba? Será que não é a bomba? Né? Você também tá nesse limbo. Será que é o trauma histórico? Será que é o trauma pessoal? Será que ela tá falando só de luto pessoal, de pai, mãe, né, parente? Será que ela tá falando de um luto histórico? Né? A gente fica também nesse limbo, né? E também, quem está escrevendo, né? É ou não é? Então, nesse sentido, ele traz várias formas de estranhamento. Por isso que eu também gostei muito desse livro. E de uma forma, assim, ela não está falando de fantasmas, monstros e coisas na floresta escura, né? E está trazendo muito estranhamento com coisas, com flores, né? Com perfume, com esmeralda e com a perna. E depois com mais coisas. Eu não sei vocês, mas agora eu vou precisar reler, porque agora eu preciso entender se esse Unheimlich, ele surge por causa da protagonista, ou se é o R que fica colocando coisa, caraminholas ali. Agora preciso checar esse material, vou ter que fazer esse esforço. O que pode ser também, né? Não é? É ele que bota lá na edição final dele ali, ele faz o copy, não tem ninguém pra provar, ele publica, pronto. Eu já tenho que ler de novo pra ver como que é ele escrevendo, né, no lugar dela. É verdade. Muito doido. Olha, quando eu li esse livro, eu acho que ficou bastante claro que eu adorei. Eu indiquei pra vocês, o Jorge leu e falou um dos melhores livros que eu li no ano que ele leu. Eu queria saber de vocês, efetivamente agora, gostaram ou vale a pena? Quem não leu ainda deve ler, vocês vão reler, eu vou reler. Nossa, com certeza vou reler. E não é nem mês 6, hein, mas com certeza uma das melhores leituras desse ano. Tem livro que você termina de ler, ele já vai pra lista de novo, né? E agora, ouvindo vocês aqui, já nem prometo se não vou começar esse final de semana logo. Já cai da pilha e volta pra pilha, né? É por isso que ela nunca baixa. Nisso que você falou, tem um texto muito legal do Humberto Eco no Seus Passeios pelo Bosque de Ficção, que ele vai falar do leitor ideal, da construção do leitor ideal, que é o leitor que consegue pegar as pistas do caminho que o escritor, quem escreveu, deixa, né? E ele fala de um livro que ele adora, que ele fala já li mais de 70 vezes já. Ele fala, tem muitas sutilezas no uso do verbo, onde o verbo tá, o que o verbo faz, o que tal. E acho que esse livro é um pouco isso, né? Que a gente vai lendo cada vez e a gente descobre mais um pouquinho, mais um joguete, mais uma pistinha que tá ali. E isso pra gente, né,
É uma delícia, assim, né? Você reler e falar, nossa, esta palavra aqui foi pensada assim, né? Então, Nada é por um acaso. é. Ai, E até o que legal. foi sem querer, a gente arruma um jeito, né, de Sim. encaixar ali. E eu com certeza vou já tá aqui para reler, porque eu queria ter relido ele inteiro para esse episódio, não deu tempo. Mas agora eu vou recomeçar do começo para já pegar também todas essas sutilezas, todas não, né? Algumas sutilezas a mais. E aí você ouve o episódio quando acabar pra ver o que você acha. Aí a gente ouve o episódio e se estranha todos, assim, porque a gente não lembra nada que a gente fala, né? Então. Terceira temporada, então, Polícia da Memória, confirmada. Mas antes da gente chegar na terceira temporada, a gente vai deixando o convite para você participar da leitura do livro do próximo episódio, que é Ubik, do Philip K. Dick. Outra grande brisa corpórea, então a gente já tá aqui nesse momento transcendental, em que a gente está deixando o corpo grotesco do Junji Ito e do Filhos de Sangue lá do começo, para essa parte mais filosófica e esquisita da corporeidade. Fica o nosso convite para você acompanhar o projeto do Leitura Estranha no Apoia-se, em apoia.se/Leitura Estranha. Se você gosta desse programa, apoiar a gente é a garantia de que a gente vai fazer uma terceira temporada. O Jorge já está organizando, já está mandando os títulos pra gente, já tá ali, ó. Acho que essa terceira temporada, o tema legal é esse aqui. E a gente vai organizando, mas para isso a gente precisa ter os apoios de vocês, conseguir pagar a edição e também, com uma próxima meta, a gente conseguir remunerar a gente para poder fazer textos de apoio, novos materiais, continuar com o projeto sempre crescendo e sempre no ar. A gente vai ficando por aqui, agradece a sua companhia. Nos vemos então no dia 8 com Ubik e a conclusão da temporada para mais uma Leitura Estranha.